e são objetos muito, muito curiosos. Belíssima esta fotografia. Tem a ver precisamente com esta questão, só tem a ver com uma questão técnica dos tempos de exposição, que quando portanto, desse advento da fotografia, portanto, pelo NIEPS, não é? Portanto, a partir da câmara escura e a partir das capacidades químicas, consegue finalmente fazer a fixação dessa mesma imagem. Imagem essa que uma imagem suavemente conhecida, que é oficialmente a primeira fotografia do mundo e ainda existe. Está em Austin, no Texas, não é? Sim, sim, portanto, esta fotografia ainda existe e é uma fotografia que, portanto, que é o resultado de 8 horas de exposição. E isto estamos aqui a meio dos anos 20 do século XIX e de certa forma era a técnica possível, não é? E nós vamos ver que muito, muito rapidamente portanto, esses tempos de exposição baixam drasticamente para a ordem dos segundos, em cerca de 20 anos, pouco mais, Um passo gigante, um passo gigantesco, que permite, inclusive, a representação daquelas, da figura humana, apesar dos acessórios, não é? Mas Era esse o grande objetivo, não é? Somos nós, ainda é, não é? O selfie é uma analogia em 2014 ou 2015. Eu antes de me interessar mais por fotografia, quando era adolescente e consultava os livros de história, sempre me intrigou o ar profundamente chateado das pessoas do século XIX. Eu sempre achei que eles tinham algum problema. O que é que se passa ali, né? Agora percebemos um pouco Agora melhor. percebo, porque além do que tu mostraste, não é? Temos que estar um minuto em pause, não é? E quando nos apontam uma câmara e não disparam imediatamente, não é? E temos ali isso é muito interessante, estás a dizer. Começa-se a acumular uma tensão. Essa tensão eu acho que é inevitável. E esse lado performativo é muito importante, Sérgio, e remetes-me também agora mais para a contemporaneidade, estes pequenos saltos, por exemplo, uma Rinek Distra, que é, desculpa a pronúncia, não sei se eu pronunciei muito bem, uma fotógrafa holandesa muito, muito importante, um retrato, em que, não é, em que ela utiliza, não é, as câmaras de grande formato, o tripé, logicamente, todo esse ato performativo, longo, em que o tempo se estende, em que, não é, em que há uma imagem muito conhecida dela, por acaso não tenho aqui também, em que uma menina está na praia, no Beach Portraits, nos retratos da praia, em que vemos em que ela se mexeu muito, há rastros de areia nos pés, em que ela foi criando muita está pose. Com um ar muito envergonhado, sim. Isso tudo é muito, esse lado performativo, não é? Que muitos autores da contemporaneidade utilizam, vão buscar toda essa imagética também, esse lado performativo, como tu mostravas há pouco também, daqueles estúdios, daquelas imagens fabulosas, não é? Nós percebemos como autores deste tempo que podemos de alguma forma então criar esse lado mais cénico, mais teatral em volta do retrato fotográfico, que é bastante diferente do que no instantâneo, como tu dizias. Nós estamos à espera que fotografes e acabou, não é? Isso é muito interessante também. Sim, eu gosto imenso de autores que remetem parte do seu trabalho para a própria história da fotografia, para o processo em si. Acho que há certas coisas que são muitíssimo bem resolvidas. A título de curiosidade, vou só partilhar mais algumas imagens e mostrar estas imagens que são imagens portanto, muito populares, e peço desculpa pela fraca qualidade das imagens, mas são imagens da câmara escura e, portanto, em que temos aqui portanto, um espelho e um prisma que inverte esta mesma imagem, uma câmara escura, portanto uma imagem muito, muito, muito conhecida, em que o processo é direto, não é? Ou seja, em que portanto, a luz ao atravessar um orifício projeta uma imagem portanto, nítida na parede oposta, imagem essa que é invertida. Portanto, e todas estas possibilidades de fazer câmaras escuras portáteis. Aliás, o IPF creio que
teve durante algum tempo ou teve um projeto para ter uma carrinha que funcionava também como uma câmara obscura. Eu acho esse conceito Isso é muito muito curioso. interessante, não é? Faz lembrar também Sim, o Abelardo Morel. Ah, pronto, aí está. Não é? O Abelardo exatamente. Morel nas câmaras, nas Sim, tendas, sim, também. exatamente, era precisamente o que Completamente. eu ia remeter, o processo deste fotógrafo cubano, que eu gosto imenso, Muito, em muito. que, portanto, é daqueles trabalhos em que existe aquela inveja positiva, no sentido de, epá, isto foi uma ideia bestial, não É é? incrível, tão Como é que simples, não ninguém é? se Tão lembrou? É simples. tão É simples, isso mesmo, como é é que isso ninguém mesmo. se lembrou É isso disto, mesmo. não é? Em Ou seja, que, desculpa estar a poluir o ah, Morel, que eu tanto gosto, mas por exemplo, o Chris McCann, que também não tem aqui imagens, agora lá está, vamos lembrando, não é? sim, sim, Aqueles sunbursts, não é? Que ele sim, rasga sim, literalmente a película através também. É outra ideia que eu também fico enciumado por não ter sido eu a claro, sim, inventar, não sim, é? Porque é sim, tão sim. simples, não é? No fundo, desculpa, Sim. interrompi-te, mas fiz aqui a referência Mas também. as boas ideias são precisamente essas, são as ideias que são mais simples, não é? E acabam por ter ali maior honestidade com o processo, não é? E com o resultado, quer dizer, esta ideia quer dizer, esta dupla imagem, não é? Ou seja, para além de convocar aos princípios da física, da óptica e da fotografia, não é? Portanto, ela dá-nos esta dupla representação de locais. Portanto, e só passando aqui muito rapidamente o trabalho tanto do Morel, que inicialmente começou por ser a preto e branco, e em que a imagem era invertida, ele depois com o tempo arranjou um prisma e começou a inverter as imagens e começou portanto, a produzir estas imagens também a cor. Imagens que originalmente eram produzidas com uma câmara de grande formato e que gradualmente ele passou portanto, para a tecnologia digital, pela facilidade e uma certa rapidez portanto, nos resultados. Se me E, permites portanto, também, Sérgio, sim, desculpa, sim. não sei se estou a interromper e ias falar Não. disto, mas também há algo que fez neste dia 19 de agosto, estamos aqui a pôr como mote, não é? Há também autores que apontam que pá, o olhar para uma imagem, o banal, mas ser fotografado através de uma daguerreotipia, que não é o caso aqui, mas o banal aqui misturado com os edifícios de alguma forma, com o importante, não é? Aquela segunda imagem que mostraste, um balde de limpeza, não? Quer dizer, com uma cúpula por trás, não é? Quer dizer, ou estes brinquedos do miúdo, Sim, penso sim. eu. Quer dizer, isto aqui, não é? Isto aqui eu acho que está aqui muito do que é a fotografia também, não é? Nesta imagem, por exemplo, esta, Eu não é? gosto, eu gosto imenso desta, não Esta é? imagem, Convoca um universo infantil, completamente. não é? Quase também naif, não é? Sim, sim, sim. Completamente. A imagem também tem esse lado, mas também Não tem um lado, imaginário, todos nós tem, somos crianças, sim. completamente, mas também tem um lado que, Sim, que faz propagandas de guerra, sim, não é? Quer dizer, esta questão aqui destas imagens estás-me a remeter muito para isso, não é? Logicamente. É de facto um trabalho incrível, o Morel também convidamos a pesquisarem mais sobre ele, porque é realmente muito interessante, não é? este trabalho. E os restantes dele, eu conheci depois o Morel por isto também, mas depois investiguei mais sim, da sim, vida sim, dele ele tem um também. trabalho muito válido e nada cristalizado, ou Sim, seja, sim. portanto, é alguém que continua muito empenhado em produzir coisas novas e, de certa forma, tentar afastar-se de uma estratégia de representação. Estratégias interessantes, sim, sem dúvida, sem dúvida, Sim, sem dúvida. eu gosto imenso desta série de 3 imagens também, em que remete também para portanto, a passagem do tempo, não é? Ou seja, através da luz, portanto, e dá-nos essa percepção e, de certa forma, também como a luz é a nossa matéria, Para ver com portanto, luz, sim, sim. matéria-prima para que, de certa forma, portanto, se possa produzir e se possa trabalhar. Sem dúvida. Bem, nós, entretanto, só para resumir, portanto, nós já falamos aqui de uma série portanto, de antecedentes da fotografia, faltou-nos falar na relação que existe com a pintura da câmara obscura com a pintura flamenga, que de certa forma foi um precursor também do ponto de vista estético, no sentido em que a representação
passou para assuntos do cotidiano, e falar aqui também da questão da estética emergente à época do advento da fotografia, em que é o realismo, em que a representação incide sobre questões mais prosaicas e, na verdade, também muitas vezes sobre aqueles que sempre foram negligenciados Isso é muito e importante esquecidos neste contexto, sem dúvida. na Sem história dúvida. na história da arte. Tudo Não está é? ali pronto para que nasça a fotografia, sem dúvida. Não é? Se me Exatamente. permites Portanto, também a questão filosófica, o positivismo, que não é de um sim, dia para o sim, sim, outro, sim. não foi desse dia à noite também, logicamente, mas não é, em que o homem começa a ter a noção, não é a metafísica, é o concreto, não é o positivo, é o palpável, não é? E a fotografia é isso tudo, não é? Embora agora, ou seja, vemos novamente, e estamos aqui os dois com zeros e Sim, uns, sim. e quantas fotografias é que se Sim, sim. imprimem, quantas fotografias vão ser feitas hoje e quantas é que vão Sim, ser sim. impressas. Pronto, mas enfim, será que estamos a entrar Sim, sim. num antipositivismo nesse sentido Sim, na sim. fotografia? Mas sem dúvida que falaste da pintura e remeteste-me também para tudo, não é? A Revolução Industrial, os engenhos, as tecnologias, a maquinização, mas depois O toda esta triunfo questão da também óptica, sim, sim, da sim, sim, química, sim, da sim. química, que vamos falar daqui um bocadinho também, mas sobretudo esta evidência de que as coisas estavam a borbulhar para que realmente fosse anunciada a 19 de agosto. Sim, eu acho esta imagem absolutamente, portanto, inacreditável, e não sou só eu, mas esta imagem é absolutamente inacreditável porque estas pessoas que estão representadas nesta obra do Courbet são aqueles que têm dos trabalhos mais duros, não é? Todos os trabalhos são dignos, mas há trabalhos que são mais duros do que outros. E estas são as pessoas que trabalham na berma da estrada a partir de pedra, um trabalho muito exposto às condições do exterior, às condições climatéricas, trabalho pesado do ponto de vista físico, um trabalho muito mal pago e que é representado Tem lugar à representação, numa obra do Courbet. E isto, de certa forma, isto tem muito de fotográfico, não é? No sentido em que a fotografia se vai ocupar destes assuntos tanto do real e do cotidiano. Uma outra imagem do Courbet que eu gosto particularmente é do funeral em Ornans, uma imagem de enormes dimensões e que chocou à época por quer o padre, quer todas as outras pessoas, inclusive o cão, estarem todos à mesma escala do ponto de vista da representação. Isto é também algo de novo, não é? E extremamente fotográfico no sentido em que lida com este real. Portanto, esta emergência da fotografia, quer pelas inovações técnicas que, entretanto, surgem ao nível da química e da óptica, quer do ponto de vista da representação, do ponto de vista estético, quer do ponto de vista de uma necessidade social alicerçada pela burguesia que procurava um modo de representação para a sua classe, todo este caldeirão, não é? Está pronto, não é? Para que Está nasça pronto para, sim. completamente. E entretanto, no domínio da óptica e da química, Luís, também temos aqui uma série de de questões que inovações, são não é? importantes, não é? Vamos referenciar algumas, eu vou também, se me permites, partilhar aqui a tela, mas entretanto, enquanto o faço, fizeste-me também lembrar, não é? E só para remeter aquilo que disseste, saímos de um ambiente então mais do romantismo, não é? Do homem, com os seus grandes feitos, e lá está, e não era o homem qualquer homem, como tu mostraste com as pinturas do Colbert. Isto é muito importante, esta mudança que não é feita de um dia para o outro, como nada, não é? Mas é realmente um dado muito, que não se fala tanto, quando se fala-se mais disto, vou agora falar, por exemplo, mas o que tu referiste é realmente muito interessante para esta psique, não é? para esta massa do pensamento humano que se vai transformando, não é? E que a fotografia depois veio possibilitar, ela demora ainda alguns anos depois a trazer, por exemplo, John Thompson, mesmo o Emerson a trazer alguns elementos mais de reportagem ou da proto-reportagem, mas de alguma forma depois o Jacob Riis, Louis Hine, não é? Mas toda essa imagem fotográfica que se vai ocupar dos outros, não é? How the other half lives, não é? Como é que os outros vivem, não é? Enfim,
mais uma ponte maior que fiz agora, mas sem dúvida que remete àquilo que disseste. Mas voltando aqui houve uma altura, Luís, deixa-me só nada. Existiu uma altura, portanto, atualmente, quer dizer, nós somos bombardeados com imagens de tudo, e já nada nos espanta. No sentido, ou seja, continuamos a ficar espantados, remeto ao início da conversa, mas no sentido de, eu falava na questão do mudar o mundo, ou seja, houve uma altura, e o exemplo que deste do Lewis Hine é feliz. Houve uma altura em que a fotografia, os fotógrafos tinham a percepção de que poderiam mudar o mundo, e no caso do Lewis Hine, muitas das leis em que permitiam o trabalho infantil, elas foram alteradas nos Estados Unidos porque houve um trabalho tanto de denúncia, de exposição de uma certa realidade. E eu creio que esse espanto nós hoje em dia já não o temos, já não conseguimos produzir. Nós passamos mais, sei lá, uma fotografia de um jogador de futebol famoso numa situação embaraçosa é muito mais valiosa do que qualquer criança, portanto, em África ou em qualquer ponto do globo, que seja sujeita a qualquer tirania, não é? Faz-me também lembrar outra grande referência, o Olhar a Dor dos Outros, da Susan Sontag, já agora, não é? E este lado, não é? Este lado também bifurcado da fotografia, que por um lado é a preocupação, a denúncia, o muckraking, que existia também no fotojornalismo, de investigação, que denuncia, que muda, mas por outro lado também nos anestesia, não é? Sim. Como tu estás a ver, e que nos condiciona a nível do que é as prioridades, os valores da sociedade, e falas muito bem, nada contra os nossos colegas, não é? Mas os paparazzis, não é? Que nós sabemos que é, não é? Claro. Nada contra eles, e gostam de fotografia como nós, com certeza, é um modo de vida, enfim. Mas levanta muitas questões. Eu espero que estejam a tirar notas o IPF, porque estamos a libertar aqui muitas possibilidades de novas conversas. Era o grande intuito da nossa conversa de hoje. Isto é uma conversa introdutória, somos uma espécie de cobaias. É isso mesmo, não é? Por isso está aqui muitas pontas que temos vindo a apontar, e logicamente temos que avançar porque senão também não pararíamos, não é? É uma questão de energia, porque isto remete para coisas completamente interessantes. E depois é isto, e eu e o Sérgio também de alguma forma, foi a única coisa que decidimos, é que de alguma forma podemos falar, não remetemos só aqui à parte da história, mas também fazer estas pontes, logicamente, para a nossa contemporaneidade, ou para algo mais anterior, não é? Mas para percebermos que está tudo interligado, não há gerações espontâneas, não é? nem nada desse sentido. Mas voltando agora então mais à nossa temática, Sérgio, e fazendo aqui quase um paralelismo que estavas falta aqui outro dado, não é? Nós já tínhamos a imagem então através das câmaras obscuras, mas faltava fixá-la, faltava uma matéria, qualquer um suporte para que pudéssemos então levar aquela imagem que era então que era trazida pela câmara obscura e poder levar aos outros, poder deixar como marca da memória, não é? E do esquecimento e da morte. Faltava qualquer coisa, e uma coisa muito importante, que era a química. Só queria também aqui referenciar, estou a deixar algumas pessoas importantes de lado, mas assim como núcleos, o Sr. Henry Schultes vem trazer aqui um estudo muito importante, estudos que tinham sido feitos relativamente à ação da luz sobre os nitratos de prata, mas ele vem comprovar que não era o calor que fazia essa alteração, é simplesmente a luz. Isto foi então um estudo muito, muito importante. Para nós parece-nos agora muito, muito óbvio, muito fácil, mas foi muito, muito importante. E depois, anos mais tarde, então, o Sr. Humphrey David e o Sr. Thomas Hedgelwood, do Lunatic Club, quando se começam também a criar estes clubes em que pensam em imagem, a filosofia, né? Todos estes homens vitorianos também, mas sobretudo estas pessoas muito importantes que serão quase os protofotógrafos, eles experienciaram, ou seja, eles tentaram na câmara obscura, mas não conseguiram resultados, mas depois conseguiram resultados visíveis, de contacto, não é? De matérias por contacto em folhas e em couro, não é? Que é interessante também, impregnado com nitrato de prata, sais de prata, e de alguma forma conseguiram, por momentos, aqui é que é interessante, e daí o senhor que está em baixo, ou seja, Herschel foi um dos homens importantes também nesse sentido, não conseguiam fixar a imagem. Ou seja, eu acho isto incrível, como é que não há realizações hollywoodescas, ou de Paris, ou sobre esta zona, a protofotografia, o nascimento da fotografia, assim um grande épico, sabes, do cinema.